Evangelho de Jesus conforme o evangelista João, capítulo 6, versículo do 48 ao 51, diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade, por mais uma ceia, meu Deus. Depois de um mês de labuta, de lutas, de provas, de levantes, aqui estamos para cear, estarmos na comunhão com os céus. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, que possamos permanecer firmes na Tua presença até o grandioso dia em que havemos de cear contigo nas mansões celestes. Mas para que isso seja, meu Deus, possível, nos alimente com a Sua palavra para que possamos permanecer firmes, fortes e dispostos a caminhar até chegar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Todo o problema da Bíblia está baseado em pão. Todas as lutas, provas, intrigas, levantes, guerras, do começo ao fim da Bíblia, a questão todinha está baseada no pão, no alimento. Tem textos fortes na Bíblia. Por exemplo, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a face da terra. E não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Nesse caso, a palavra é o pão. Já o Provérbios diz que a alma farta pisa favos de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. A Bíblia, ela está recheada do começo ao fim. Na verdade, o problema começou com o pão e a solução termina com o pão. Veja, quando Deus criou o jardim, colocou lá o Adão e a Eva, disse assim: de tudo vocês podem comer, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não comam, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. O problema é o que se come, é o pão. A Eva, seduzida pela beleza do fruto, fruto viçoso, atraente, ela disse: eu não posso passar sem comer desse fruto. Eu tenho que provar desse fruto. E alguém disse uma coisa muito poderosa nesse pensamento, porque Satanás, a Bíblia não revela assim, mas fica subentendido que ele tentou Adão por várias vezes, não conseguiu fazer ele comer do fruto. Aí ele disse: eu vou tentar a mulher. Mas não é porque a mulher é mais fraca do que o homem, é porque Satanás sabia que se conseguisse convencer a mulher convencia o homem. Satanás disse: eu não consigo convencê-lo, derrubá-lo, mas a mulher consegue. Eu vou tentar vencê-la. Então ela vai, come do pão e leva ao esposo, que também come. E assim eles acabam caindo na desobediência, o pecado original. Primeiro ato de desobediência do homem para com Deus. Quando Deus é notificado, se eu posso assim dizer, da situação, ele desce até o jardim, faz aquela reunião, primeiro tribunal. Vai haver julgamento, sentença, condenação, absolvição ou condenação. Quando Deus expulsa o homem do jardim, porque o homem vai ser expulso do jardim, o homem não quer sair do jardim.
O homem pecou, mas não quer sair do jardim. O homem está em desobediência, mas não quer sair do jardim. Não, essa é a característica do homem. O homem peca, mas você quer que Deus abençoe. Meu irmão, aleluia, dê graça porque está vivo. Dê glória porque você está vivo, porque o salário do pecado é a morte, e você está vivo. Mas você ainda quer exigir? Aleluia! Ah, meu Deus, o caldo vai engrossar. Aí Deus coloca o homem para fora do Éden. Deixa eu lhe contar um segredo. Todo pecado tem consequência. Não vou me deter aqui, mas é só um alerta. Todo pecado tem consequência. Depois não fique reclamando, xingando Deus, murmurando contra Deus, reclamando, dizendo, não, para um pouco e pense. Ah, pastor, mas o meu pecado foi bem pequenininho. Aleluia. Você já comeu melancia? Não sei se diz comeu, é chupar melancia. Bom, mas alguma coisa. Olha o tamanho dela. Mas sabe o que é que produz aquela melancia tão grande, uma sementinha desse tamanho? Ó? Assim é o pecado. O pecado é pequeno, mas a consequência, aleluia. Está entendendo o mistério, né? Aí quando Deus expulsa o casal do jardim, ele coloca um anjo, aliás um querubim, que vai ficar vigiando a árvore da vida. E Deus diz assim, que é para eles não tomem do fruto, comam e vivam eternamente. Quer dizer que Deus não quer que o homem seja eterno? Não, o problema é porque o homem estava em pecado. E não dá para viver eternamente em pecado, porque você vai ter sempre dor de cabeça, dor de barriga, dor de ouvido, dor de dente, hernia de isco, coluna desviada, osteoporose, renite, artrite, preocupação. Não, Deus não queria que o homem vivesse eternamente em estado pecaminoso. Ele tinha um projeto maior. Aleluia! Aí a Bíblia diz que, preste atenção nessa palavra, guarde ela. O anjo, está no versículo 24 do capítulo 3, a última parte. Guardava o caminho da árvore. Guarda essa palavra. O querubim, ele ficou vigiando e guardava o caminho que dava acesso para a árvore. Porque tudo está envolvido com o pão. Mesmo o apóstolo Paulo vai ensinar da ceia. E o apóstolo Paulo é privilegiado, porque ele diz assim no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Não dá para você entender assim, mas eu vou ser mais claro. O apóstolo Paulo disse assim, o próprio Senhor me ensinou, o próprio Senhor foi o meu professor, o próprio Senhor me instruiu, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quem é crente, irmão, não fica revoltado, bravo, bochechudo, dizendo o pastor estava bravo hoje, o pregador estava bravo hoje, desceu a lenha. Não, eu recebi do Senhor, e o que eu recebo do Senhor eu ensino a você. Aí lá no versículo 28 ele diz assim, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Não, a Bíblia é linda porque cerca de 40 a 46 homens foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Durante um período de mais ou menos 1500 anos. É o tempo que se demorou para se concluir todos os livros da Bíblia. 40, 45, 46 escritores durante um período de mais ou menos 1500 anos. E quando você ler a Bíblia, você vê a Bíblia se encaixando de uma maneira que você diz, não é possível. Esses homens não estavam sentados ao lado do outro, não estavam escrevendo, olha, eu vou escrever aqui no final, e tu no começo tem que fazer assim, que é para encaixar com o que eu vou escrever aqui no final. Mas foi 1500 anos de diferença de um para o outro. Principalmente no Novo Testamento. Veja, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Eu estou falando que o problema é comida, é pão. Satanás, ele vai, eu volto já para cá, Satanás, ele vai tentar nos atingir aí. Lembra que quando Jesus está no deserto orando, consagrando, se preparando para enfrentar o ministério,
Aleluia. Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E eu já lembro de outra coisa do pão, que é o Elias, que quando come um pão que vem do céu, ele caminha 40 dias e 40 noites sem parar, meu irmão. Que negócio é esse? Eu estou dizendo que o segredo é pão. E quando eu falo de pão, eu não falo de arroz, de feijão, de farinha, de lasanha com Coca-Cola gelada. Eu falo de Bíblia, eu falo de palavra. Aí o Elias comeu do pão que veio do céu, parafraseando palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que veio da boca do Senhor. Aí Elias começou a andar. O cansaço vinha, mas não mexia ele, porque ele estava alimentado pelo pão do céu. O desânimo vinha, mas ele não parava, porque estava alimentado pelo pão do céu. A calúnia vinha, mas ele não parava, porque estava alimentado pelo pão do céu. Alguém se levantava, colocava a barreira, mas ele não parava. Não tem quem detenha, não tem quem pare aquele que está alimentado pelo pão que vem do céu. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas veja. Paulo, no final, vai dizer assim: aquele que comer indignamente vai morrer. Mas no início, Adão e Eva comeu porque comeram de forma santa. No começo eles caíram porque comeram de forma santa. No final você cai sem comer de forma indigna. Veja que paradoxo. Mas uma coisa vai. No começo ele estava na pureza, na inocência. Aí Deus disse: olha, daquele pão ali vocês não podem comer, daquele fruto ali vocês não podem comer, porque aquele pão não serve para quem é puro, não serve para quem é santo. Mas tem muitos santos, muitos crentes, que estão comendo palavra contaminada, pão contaminado. Meu Deus do céu, está deixando de se alimentar de pão, palavra, para se alimentar, vale a pena ver de novo. Vai se alimentar, aleluia, vai na fé. Aquilo é coisa do inimigo, irmão. A Rede Globo colocou agora uma novela baseada na vida dos crentes. Pode ter certeza, vai começar bonzinho, mas no final vai desviar tanta gente que não está no gibi. Aleluia, porque é pão contaminado, é pão envenenado. Crente não precisa assistir novela da Globo, aleluia, para entender a palavra. O que ele precisa é ler Bíblia. Você sabia que os países comunistas, eles proíbem a Bíblia? Sabe por que eles proíbem a Bíblia? Porque eles dizem que não creem em Deus. Por isso eles proíbem a Bíblia. A gente não crê em Deus, não. A gente não quer. Se alguém for pego com a Bíblia, morre, é preso, não perde a vida, não pode. Sabe o que é que eles dizem? Isso é uma fantasia, isso é fábula, isso é invenção da cabeça de pregador, de pastor, de escritor, isso é lenda. Recebe aí, ó. Mas se é lenda, por que é que ele tem tanto medo? Aleluia. Se é fábula, por que é que ele tem tanto medo? Ninguém pode ler, tem que rasgar, tem que queimar, tem que acabar. Um pregador disse que o segredo está aqui. Toda nação que passou a honrar a Bíblia se tornou poderosa, se tornou grande, se tornou forte. O medo de Satanás é esse, porque ele sabe que aquele que se interessa pela palavra fica forte. Vai apertar mais um pouquinho. Aleluia. Mas antes de torar o parafuso, Jesus Cristo para. Mas vai apertar. Não, veja só, meu irmão. Eu vou dizer. Eu fico bravo. Pode não parecer. Quando tem crente que não tira um tempo, nem na semana, para ler a Bíblia. Vou lhe dizer por quê. Ó, eita, ouvi dizer que tem um profeta no círculo de oração lá no Jericó. Olha, tem um vaso lá na vigília. Eu vou lá que eu quero ouvir Deus falar. Eu vou lá no círculo de oração que eu quero ouvir falar. Rapaz, olha, tem um trabalho lá, tem uma irmã, tem um vaso que ela vou lá para ouvir. Meu irmão, quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia.
eu não acredito que Deus usou 46 escritores durante 1500 anos, guardou a Bíblia de ser escrita várias vezes para ela ficar só de enfeite. Deus quer que eu leia, que eu medite e que eu estude a palavra. Sabe qual foi a revelação que Deus disse para Josué? Josué, ocupa-te desse livro, medita nele dia e noite, se apega a ele, porque se você fizer assim, você vai fazer prosperar o teu caminho. Aleluia. Deus vai te exaltar, eu vou te honrar, mas você tem que andar pelo livro, pela palavra. Lê o livro, Josué. Eu estou dizendo que tudo começa com pão e termina com pão. E esse tem sido o problema. Deus chegou para Adão e Eva e disse: olha, vocês não podem comer daquele fruto. No dia que vocês comerem aquele fruto, vocês morrem. Aí a Bíblia diz que Eva foi lá e tomou do fruto. Como dizemos, o fruto proibido. Mas aí veio Jesus e vai trazer a solução através do pão. Aí quando ele chega, ele vai dizer assim: agora venha e tome do pão. Tomai e comei. Isso é o meu corpo. Agora está autorizado e liberado para comer. E quando ele se apresenta como pão, os fariseus, os saduceus e todos os religiosos vão se espantarem e vão censurá-lo. Peraí, ele está dizendo que é o pão vivo que desceu do céu, porque os vossos pais comeram um maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu. O pregador diz que é o maná de dentro da arca, porque o maná dentro da arca, ele não apodreceu, ele não perdeu a validade, ele permaneceu, aleluia, com a qualidade intacta. Jesus é o maná de dentro da arca, o pão vivo que desce do céu, e como ele mesmo falou na leitura, aquele que come tem vida, aquele que se alimenta desse pão tem vida. Sabe por que tem muito crente capengoso, desanimado, aleluia, frio, apático, desnutrido, anêmico? É porque não está comendo o pão do céu, não está se alimentando da palavra do céu, não está se alimentando da... Eita! Mas essa noite você vai abrir a boca e vai comer pão, vai receber pão. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Tem pão do céu, aleluia. Olha, tem uma classe de anjo no céu, não se espante não, é uma heresia que eu vou falar sem agredir a Bíblia. Tem uma classe de anjo no céu que a profissão dele é padeiro, aleluia. E pense na padaria grande, é a padaria do céu. Para você ter uma ideia, a padaria no céu, no deserto, durante 40 anos, todos os dias sem falhar o dia, só tinha folga no sábado, mas para folgar no sábado os anjos tinham que trabalhar em dobro na sexta. Eita! Era pão, meu irmão. Era cada fornada de pão. Era 600 mil homens, fora mulher e criança. 3 milhões de pessoas mais ou menos para comer pão. De manhã, de tarde e de noite. Só viu os anjos suados. Eita, não tem mais pão. O povo é crente, mas tem que fazer pão, porque é para crente. Aleluia. Manda fazer pão. Pode faltar apetite em você, mas não pão no céu. Aleluia, tem pão. Aleluia. Aí o querubim ficou com a espada guardando o caminho. Não pode vir para cá não. O anjo ficou no caminho. E agora, pastor, como é que a gente vai chegar para pegar o pão, para comer, para ter vida? Agora ficou estreito. O anjo está no caminho. Lembra de Balaão, quando ia atender a Balaque? O anjo ficou no caminho com a espada na mão. A jumenta correu para um lado e correu para outro, porque o anjo tapou o caminho. E agora, pastor, como é que a gente vai para chegar lá? Agora o querubim está no caminho, está com uma espada na mão. Não dá para ir não, eu tenho medo. Eita, meu Deus do céu, e agora? Não se preocupa, aleluia. Apareceu um outro caminho aí para a gente.
Tem um novo caminho aí pra gente. É meu, pastor, que caminho é esse? Está lá em João capítulo 6, ou melhor, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho. Aleluia. Quer chegar no pão da vida? Vai por Jesus, que Ele é o caminho. Louvado seja Deus. Está perdido, está sem rumo, Jesus é o caminho. Está sem destino, está sem leme, Jesus é o caminho. Eu preciso comer esse pão. Veja, eu citei o versículo de Provérbios. A alma farta pisa favo de mel, mas por faminto todo amargo é doce. A alma farta, quando você come até topar, barriga cheia. Quando a gente está na casa de um amigo que come, que enche a barriga até o assunto acaba, a gente diz logo: barriga cheia, mão lavada. Olha aí, tá vendo? Todo mundo sabe? O papo tá bom enquanto não chegou a comida. Eu já comi, agora já posso pegar o bico. Alma farta pisa favos de mel. Deixa eu lhe revelar o mistério. Satanás pode trazer o prato que for, meu irmão, mas se você estiver alimentado pela palavra, ela pode ser a Gisele Bündchen, você diz: eu estou alimentado pela palavra. Ele pode ser o Leonardo DiCaprio, você está alimentado pela palavra. Aí alguém vai olhar para você e vai dizer: olha como ela é metida não, meu filho, é crente alimentada por palavra. Olha como ele é metido, só quer dizer, eu tava esse bicho feio nada, é bonito de Jesus. O negócio é porque ele é crente alimentado pela palavra. Ele come pão de manhã, de tarde e de noite, está alimentado, tem vitamina do céu, tem proteína do céu, tem energia do céu. Agora não se alimenta da palavra, fraco, desnutrido espiritualmente falando. Aí quando o diabo coloca qualquer trem virado na frente, aleluia! Seja sincero, eu tô fazendo uma analogia aqui. Quando a gente está com fome, meu irmão, aleluia! Um dia eu passei uma vergonha da beleza. Os irmãos levaram uma jaca para a gente comer lá em casa. E teve um dia, eu fui fazer um negócio que a minha mãe fazia lá no sítio, cozinhar o caroço da jaca para comer. Cozinhei. Só que eu não sabia, o de jaca mole não presta não, de jaca dura que é bom, que solta a casca. Eu cozinhei da jaca mole, foi um trabalho para tirar, e comi, um negócio assim meio esquisito, mas comi. Aí quando foi um dia, os irmãos levaram uma jaca para a gente comer, a gente fez aquela roda na área de casa e começou, papai, porque tem que ser ligeiro, mas sabe que é jaca mole. Aí o caroço vai voando, caindo para lá, caindo para cá. Aí eu com medo da pastora brigar, porque faz muita bagunça. Eu digo: olha, os caroços, vamos gostar o caroço. Aí o meu menino mais velho estava no meu lado: papai, a gente cozinhar depois, né? Com fome até caroço de jaca mole cozinhado é bom, meu irmão. Aleluia! Aí quando você não é alimentado pela palavra, qualquer prato que Satanás te dá, você se abufela, você pega, você diz que coisa boa, que coisa linda, mas depois que você enche a barriga, quem vai olhar para o trem, misericórdia, sangue de Jesus é bastante. Eu estou te dando a receita da palavra. Se alimenta com pão vivo que desce do céu, porque crente alimentado por palavra. É por isso que eu fico muito triste, irmão, quando tem crente que não gosta de escola dominical, não gosta de culto de ensino, nada, é um culto frio, um culto devagar, aleluia. É crente que só gosta de algodão doce, de pirulito, de Maria Bola, de sorvete. Aí depois fica uns crentes barrigudos, de nutrido, barrento, louco e dentro. Mas crente que se alimenta da palavra, do mocotó, do pirão de costela, é crente forte.
Quando o crente vê ou quando o Satanás vê que o crente é alimentado com palavra, ele mesmo avisou, tu vai não, tu. Eu fui, você se alimenta. Vou terminar, senão a gente passa do horário para sair. Aí diz que 2 demônios se encontraram na rua. Um bem vestido, bem arrumado, bem alinhado, penteado, gel no cabelo, aquela coisa e tal. E o outro todo sapecado, rasgado, lambuçado. Melhor, fulano, esse eu. Perguntou para o alinhado. Eu venho de uma igreja. E rapaz. E você? Eu também venho de uma igreja. Mas por que você está todo assim, todo queimado, todo sapecado? Eu vou lhe dizer. Mas primeiro me diga qual foi a igreja que você foi, porque eu fui numa igreja e o negócio foi sério. Se eu fui numa igreja ali, quem contava isso era o irmão João, agora eu lembrei. Eu fui numa igreja ali, rapaz, é uma igreja moderna, aquela igreja tranquila, todo mundo alinhado, ninguém dá glória, aquela coisa assim, sabe, no prumo e tal. Fui lá eu fico à vontade, meu irmão. Eu vou para o meio das irmãs, para o meio da juventude, vou para o meio dos obreiros, vou para o meio, fico lá, fico à vontade, ninguém me incomoda. Rapaz, tu foi para uma igreja boa, o demônio dizendo que a igreja é boa. E você, rapaz, eu entrei numa igreja, porque a ordem do chefe é a gente atrapalhar o culto, tirar a atenção do povo, não deixar ele se alimentar da palavra. Aí eu entrei na igreja, meu irmão. Quando eu entrei na igreja, botei o primeiro pé, depois do batente, o pastor entrou de lá, tá amarrado. Aí meu amigo, desceu 2 anjos do céu. Um pegou no lado, outro pegou no outro, me amarraram as pernas e os braços com corrente. Aí começou a malvadeza, meu irmão. E eu dizia, queima Jesus, manda fogo, Jesus, está amarrado, manda lenha, queima ele, acaba com ele. Meu amigo, eu quase morro, aleluia. Quer que Deus se dê vitória, o inimigo sai da tua frente, se alimenta da palavra, se enche do Espírito Santo, se enche de azeite do céu, deixa o Espírito Santo te possuir, te tomar, te capacitar, te levantar, te encher. Para de impedir Jesus de operar na tua vida. Lamanai, eita, Deus está me revelando aqui agora que tem crente enterrando o talento, tem crente, aleluia, impedindo o Espírito Santo de enchê-lo, impedindo Jesus de usá-lo, impedindo o Espírito Santo de operar. Tem crente aqui que está, aleluia, travando o Espírito Santo, mas na noite desse dia ele manda te dizer, acaba com esse negócio, senão vou tomar o talento que eu te dei, senão vou tomar o talento que eu te dei e vou dar a outro. Se você não despertar o dom, não usar o talento, eu vou tomar. Lamanai, de rei, de prove ramás, de rei achedei, aleluia. Ei, hoje é noite de renovar o talento, hoje é noite de renovar a unção, hoje é noite de renovar o chamado, hoje é noite de renovar a oportunidade, hoje é noite de desenterrar o talento. Hoje o Espírito Santo fala com você e diz, filha minha, filho meu, eu quero te usar, mas tu não está deixando, tu não estás dando lugar. Eu quero te encher, mas você está com o vaso tapado e a boca fechada. Mas nessa noite desperta, porque pode ser a última oportunidade de eu te usar. Lamanaias, Deremanaias, Eremedehai, Deprovecanta Lamanaias séria, aleluia. Ei, o cálice da paciência de Deus está chegando ao limite. O cálice da ira de Deus está chegando ao limite. Ele está falando com você hoje. Aleluia. Se levante, deixe dessa moleza, deixe dessa preguiça, deixe dessa covardia, porque eu não chamei você para ficar detido, não. Lavanaia só, derremanaia séria. Lebichodei, Ramanaiassé, é Jesus, vai quebrando essa frieza, vai quebrando esse desânimo, vai tirando esse embaraço, vai tirando esse empecilho,
vai enchendo ele, vai enchendo ela, vai colocando de pé, vai erguendo nessa noite, vai derramando azeite, vai derramando sangue, vai derramando poder, vai enchendo, vai. Jesus vai multiplicar pão hoje. Aleluia. Jesus vai multiplicar pão hoje. Aleluia. Esses 5 pães, esses 2 peixinhos que Ele colocou na tua mão. Aleluia. Aguarda, porque Ele vai multiplicar. Aleluia. Alguém está olhando, está dizendo, coitadinho dele, coitadinha dela. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Não dá nem para passar o dia. A pulso nem para uma refeição. Vai se acabar logo. Vai cessar logo. Daqui um dia vai se acabar. Daqui um dia não vai ter mais. Daqui um dia vai falir, vai não. Porque eu sigo ao Deus que ainda multiplica pão, ainda multiplica peixe. Eu sigo o Deus que ainda está no trono e tem todo o poder. O mistério da palavra é grande. Eu ensinei aqui, eu passei aqui para os irmãos nas últimas reuniões de obreiro, que a obra ela tem oscilações. Uma hora ela está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está cheia, uma hora está meio vazia. E vai oscilando, e crescendo, mas oscilando. Aleluia. E quando você vai para a Bíblia, não é diferente da Bíblia. Jesus começa sozinho, de repente está com 12 discípulos, de repente está com 70, de repente tem uma multidão ao lado dele, de repente todo mundo corre, depois que ele diz que ele só quer o pão da terra, não quer o pão do céu. Corre. E dos 70 só ficaram 12, foram-se embora 58. E quando Jesus vai para a cruz, quase ninguém está lá. Mas depois que ele ressuscita, aí chega cerca de 500 e fica ao lado dele. Ele diz, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele foi para o céu. Depois que ele foi para o céu, dos 500 foram-se embora 480. Só ficaram, aliás, 380. Só ficaram 120. Aí o Pedro começou a pregar. Capítulo 3. Se converteram cerca de 3.000. Depois mais na frente mais 5.000. Aí de repente vai para 8.000. Aí de repente vem a perseguição. Um bocado foge. Aí a igreja fica lá em cima, fica lá embaixo. Fica lá em cima, fica lá embaixo. Fica lá em cima, fica lá embaixo. Aleluia. E Satanás dizendo, eu acabo com a igreja já. Ela se fecha já. Ela desiste já. Ela se acaba já. Aí passou 1, passou 2, passou 10, passou 50, passou 100, passou 200, passou 300, passou 500, passou 1.000, 1.100, 1.500, 2 milhões e a igreja está de pé. Mamãe. Tem hora que fica numa casquinha de nada. Eu contei para o presbítero Diego ontem. A gente foi almoçar lá na casa do presbítero Antônio, temos um prejuízo da beleza. Eu fiquei até com pena, meu irmão. Foi um prejuízo grande. Diaconisa e Mamara, se preocupa, não vai passar uns 6 meses para poder ir lá de novo, viu? Foi um prejuízo grande. E eu conversando com ele, eu digo, ó, quando a gente começou o ministério, a primeira congregação foi em Maceió, uma bênção. Poucos dias depois, o pastor Canto está aqui, foi um dos pioneiros, começou aqui, irmãos, em um mês a igreja estava topada, rendendo uma quantidade financeira até razoável. Aí de repente a gente abriu uma lá em União, abrimos outra lá no Vilagem, fomos lá para a capela, começamos um ponto lá de pregação. Aí depois veio um vendaval, um problema, os obreiros daqui tiveram uma dificuldade. Eu digo, meu Deus do céu. Aí você não toque aí para frente. Aí de repente tive que entregar a do Vilagem, a de União. Em capela não deu mais para ir. Aqui eram 2, tinha outra aqui que era na sala de casa. Aí a irmã pediu o prédio lá, o salão. Aí ficou só aqui em Maceió. De 6, só ficaram 2. E aqui só ficou uns 10, 15 irmãos. Está ali o Alain, que ficou com a família do pai dele, do irmão Tony, irmã Neide, irmão Celita, irmão Cícero, né, o pastor Celestino, irmão Creus, uns 12, 15 irmãos por aqui, e eu lá em Maceió. Veja, de repente a igreja estava com 6.
De repente vem para 2, ó. E fica bem pouquinha gente. Aí alguém disse, eita, agora vai se acabar. Mas o problema, irmãos, ou o segredo é não desistir. Aleluia. Aí de repente foi, chegou em 10. Aí de 10 voltou para 6. Agora já está em 7. Porque tem uma lá no Mato Grosso. E eu já estava conversando aqui com o presbítero Hélio. Tá bom pedir um carro ao prefeito para a gente ir lá empossar o pastor. O pastor disse que é para a gente ir lá empossar. Assim, irmãos, é a igreja. Assim é a minha vida. Assim é o casamento. Assim é toda a circunstância da caminhada. Um dia você vai estar mais alegre. Um dia você vai estar meio pior. Um dia você vai estar cheio de poca. Outro dia vai estar no tiquinho de nada. Mas não se preocupa não com esse tiquinho. Ainda dá para encher um bocado de vaso. O negócio é comer pão, irmão. Agora coma o pão que Jesus mandar você comer. Coma o pão que é santo. Coma o pão que vem do céu. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus Cristo não fez isso naquela hora, irmãos. Mas depois Jesus Cristo fez. Você sabia que depois Jesus Cristo transformou a pedra em pão? Sabia disso? Vocês nunca leram isso na Bíblia, não? Mas, rapaz, Jesus não é a pedra angular onde se edifica a igreja. Jesus não é a pedra. Mas também ele não é o pão. Então a pedra se transformou em pão, irmão, meu Deus. Vocês estão ouvindo de Bíblia, é por isso que eu estou brigando para vocês lerem Bíblia. Aleluia! Mas Jesus Cristo não fez porque Satanás mandou, não. Fez porque estava no propósito de Deus. Quando Deus está na frente, é no propósito dele, no tempo dele, no jeito dele. Então se aquiete embaixo, facho. Eu não sei nem o que é facho, mas abaixa esse negócio aí. Porque Jesus quer fazer no tempo dele, do jeito dele, do querer dele. Não é do seu jeito, não é como você quer, como você está pedindo. Porque você não precisa ensinar a Deus como fazer. Deus sabe muito bem como trabalhar. Então se aquiete, fica lá, fecha essa boca e deixe Deus fazer. Agora, coma pão. Fique de pé, senão a gente vai para meia-noite. O Diego já disse.